Ao toque de 5 segundos, reunião de comissões legislativas da Câmara de Itapiraí em rede mundial. Boa noite já, né? Quase boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os presentes e os que nos assistem online. Nos termos do artigo 41C do Regimento Interno, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, em audiência especial, com os agentes públicos municipais, a realizar-se nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025, às 18 horas. Convido para fazer parte da mesa dos trabalhos a senhora secretária municipal de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, o qual poderá se fazer acompanhar de sua assessoria imediata. Chamar o Bruno, vou chamar ele, vou sentar aqui, o diretor de meio ambiente. Pode ser? Para a proteção, a gente objetos dos anos que a gente vai falar também é só proteção. Você veio preparado? Sim. Tá. Quer chamar ele para sentar o Bruno? Bruno? Isso, pode vir também. Convido também para fazer parte da mesa dos trabalhos a senhora diretora especial de atenção à saúde, juntamente com o médico veterinário. Solicito do senhor secretário da Câmara e mediador da presente audiência especial para fazer a leitura das normas para a realização das audiências das comissões legislativas da Câmara Municipal de Itapiraí. Normas para a realização das audiências das comissões legislativas da Câmara Municipal de Itapiraí, São Paulo. Esta é uma audiência especial da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, que tem suas atribuições definidas no artigo 41C do Regimento Interno, combinado com o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal de Itapiraí. A mesma será presidida obrigatoriamente por sua presidente, sendo auxiliado pelo vice-presidente e relator e pelo mediador secretário da Câmara, que irão ordenar o curso dos debates, dirimirem as questões de ordem, assegurar o bom andamento dos trabalhos, decidir sobre a pertinência das intervenções orais e questões formuladas. A presente audiência tem a previsão de 2 horas de duração, podendo ser prorrogada a critério da presidência. A seguir, alguns tópicos a serem considerados quanto à realização desta audiência especial. Contará com a lista de presença para serem assinados pelas autoridades, convidados e demais presentes na audiência especial. O acesso à sala das sessões vereador Adolfo Nimitz é livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pela instalação física do local. Por se tratar de audiência especial e não audiência pública, ou seja, uma reunião de trabalho de comissão, o público presente não poderá se manifestar permanecendo em silêncio nos termos do artigo 243 do Regimento Interno. Igualmente, é importante informar que não serão toleradas palavras de baixo calão, ofensas pessoais e morais a quaisquer pessoas. A presente audiência especial será transmitida ao vivo pela TV Câmara e gravada simultaneamente nos termos da legislação que a disciplina, através de seus canais no YouTube, Facebook e Instagram. O objetivo da presente comissão é exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta e das políticas públicas. Convocar os secretários municipais, diretores ou agentes de função equivalente para prestar as informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Procedimento para a oitiva do agente público. O convocado somente poderá
O convocado somente responderá o que lhe for perguntado e ou apresentar sua justificativa. As perguntas serão feitas oralmente somente pelos membros da comissão e pelos vereadores presentes e dirigida ao convocado. O agente público convocado poderá ser subsidiado pelos seus assessores e ou subordinados técnicos, porém a pergunta deverá ser respondida somente pelo convocado, exceto se a presidência da comissão aceitar a resposta diretamente da assessoria. Do contrário, a assessoria informa o convocado e o mesmo responde à comissão ou ao vereador autor da pergunta. O representante do Poder Executivo, convocado, secretário, diretor ou agente de função equivalente, presente para prestar esclarecimento inerente às suas atribuições, deverá atentar com decoro nesta Casa Legislativa. As indagações deverão ser respondidas de forma clara e objetiva, sem nenhum tipo de sarcasmo, ironias, etc. O não atendimento dessas recomendações poderá sofrer as sanções legais previstas para tal fim. Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da comissão, conjuntamente com o secretário da Câmara. Ao final, a presidente dará por concluída a presente audiência especial. Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento das Políticas Públicas, vereadora Denise Aparecida Cavalcante, presidente, vereador César Roberto de Araújo, vice-presidente, vereador Dorival Teodoro Bento, relator. Comunico que esta comissão seguirá o rito estabelecido, bem como, dentre outras atribuições conferidas por lei e pelo regimento interno. As demais questões não previstas serão resolvidas pela comissão de acordo com as circunstâncias. As perguntas somente serão feitas pelos membros dessa comissão e pelos vereadores presentes. Dando início ao rito das perguntas, concedo a palavra inicialmente aos membros da comissão e em seguida aos vereadores presentes por ordem de inscrição e, ao final, esta presidência estará também formulando as perguntas. Bom, pessoal, boa noite novamente. Eu agradeço a presença de vocês. Informo à população que essa reunião ela tem a iniciativa da nossa comissão para estar esclarecendo alguns assuntos e que todos os vereadores são convocados, né? Mas hoje só tem eu e o vereador Chicão aqui. Bom, posso começar, Chicão? Nós informamos a eles, né, para eles não virem despreparados. Essa reunião já está agendada há algum tempo, teve que ser remarcado umas 2 vezes. O principal assunto hoje aqui é a causa animal, por isso que estão as 2 secretarias aqui, de Saúde e Meio Ambiente, né, que é a Diretoria de Meio Ambiente e a Saúde, que conversam nesse assunto, né, fazem parte. Até para a gente estar explicando para a população como que funciona os trabalhos. Após essa discussão da causa animal, nós vamos conversar com a secretária Marimar para estar apresentando a nós, vereadores, e para a população os trabalhos, o planejamento, as funções da secretaria. Bom, pode falar? Primeira coisa que a gente escuta muito é a reclamação de muitos cachorros na rua, né? Muitos cachorros abandonados. E então, não sei se vocês, como vocês se organizaram para começar a explicar as funções. Fica à vontade. Bom, excelentíssimos vereadores, vereadora, senhoras e senhores, é com muito prazer e respeito que a gente vem aqui falar de uma causa tão nobre, né, como a proteção. Essa é uma causa que causa também a nós, né, já tivemos algumas reuniões, né, em relação a isso, como prioridade, né, para o nosso município e para tudo aquilo que a gente tem. Nós vamos apresentar aqui, né, inclusive dentro desse cronograma, isso pode ser visto, a gente vem desde o começo do ano fazendo algumas reuniões, porque não é simples assim, né? A causa animal ela requer, né, muitos ajustes, principalmente observando aí o rigor da lei, e já aproveito aqui, né, parabenizar essa Casa de Leis pelo trabalho, né, que vem sendo feito. Ontem nós tivemos aí 2 leis muito importantes para o município tramitando e sendo aprovada.
Eu vou aqui pedir ajuda, né? A gente trouxe uma breve apresentação, vamos deixar aí depois, se vocês quiserem disponibilizar, que retrata um pouquinho de tudo aquilo que a gente veio e vem conversando, né, em relação à causa animal. Mas eu quero aqui, antes de apresentar o programa, né, que a gente chama aí de Itapiraí Protege os Animais, um programa voltado ao bem-estar dos animais, eu quero dizer que essa causa e o que está aqui não compete só a nós que aqui estamos, né, executivo e legislativo. Essa é uma causa que ela tem que ter o apoio da população, né? Tem que ser uma causa de todos nós. Então, vocês vão ver aí que a gente até estrutura e organiza o programa em alguns eixos, né, e eixos que claramente vocês vão perceber que a gente precisa da adesão de todos. Então, eu quero dizer que esse programa ele foi desenhado aí a 3 mãos, né? Então, a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, por meio da sua Diretoria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, aqui presente, e a Diretoria de Comunicação, a quem eu quero também agradecer pela parceria de sempre, em específico nesse trabalho. E aí a gente teve como principal objetivo para essa ação implementar aí uma política pública que seja efetiva, não só uma ação pontual, né? Porque algumas ações pontuais já vêm sendo feitas, e a gente até vai conhecer um pouquinho delas aqui, mas que seja realmente um processo que volte a ação para o bem-estar animal e para uma correção, né, do rumo do que a gente tem que fazer a longo prazo. E antes de apresentar o programa, eu gostaria de passar a palavra para o Caio, para o nosso médico veterinário, porque tem uma questão no bem-estar animal que eu acho que é muito importante de esclarecer, né, que é os papéis, né? Então, a gente tem um papel muito definido para bem-estar e um papel muito definido para zoonoses. Então, quando a gente fala que são 2 secretarias envolvidas, a gente está falando exatamente disso. Quer dizer, a saúde ela tem limite de atuação e o meio ambiente também tem limite de atuação. Então, a gente, enquanto meio ambiente, fala de bem-estar e a saúde fala de zoonoses. E aí acho que é muito importante, inclusive, a gente deixar isso claro, né, explicar um pouquinho essa diferença, porque ela tem impactos práticos, né? E gostaria também de pedir ao Caio que, na apresentação, né, na diferenciação da apresentação, já também trouxesse um pouco do trabalho que foi realizado por zoonoses nesse período, né? E aí a gente continua na apresentação do programa. Muito obrigado, Marimar. Boa noite a todos. Então, a respeito sobre o que a Marimar deu o começo, iniciou. A zoonoses, ou veterinário da saúde, ele é norteado pelo Ministério da Saúde, pela Portaria de Consolidação número 5. O que ela diz? Ela diz que ele trabalha dentro da vigilância epidemiológica, a zoonoses faz parte dentro da vigilância epidemiológica sanitária, nessas 2 vigilâncias. E ela traz consigo principalmente o tratamento, não tratamento, mas o diagnóstico de doenças de relevância para a saúde pública. Então, seria doenças como raiva, leishmaniose, hantavirose, essas doenças que sejam transmitidas de animais para seres humanos. Em contrapartida, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem a legislação ambiental, que aí o veterinário da pasta do meio ambiente trabalharia com resgate de animais, a fauna silvestre, castrações. Seriam essas, basicamente, falando de maneira básica, essas principais diferenças. Minha realização aqui no município, o que a gente já fez? Pelo meio ambiente, foi castrado até o momento 300 animais. Nós fazemos a vacinação, ao total já foram 875 animais vacinados. Dentro disso, teve 20 animais que foram necropsiados e enviado material para raiva, um animal para leishmaniose. Também, junto a isso, vem a defesa agropecuária, que faz a procura de abrigos de morcegos, que hoje é o principal transmissor de raiva. A raiva canina, a variante canina, ela já vem no estado sendo controlada. Tanto que
As campanhas de vacinação deixaram de ser realizadas desde 2022. Então, eu faço esse acompanhamento junto à Defesa Agropecuária. As zoonoses também trabalham junto a animais peçonhentos, então já fizemos remoções de serpentes, recebemos já escorpiões, fazemos a investigação epidemiológica, ou seja, vai o munícipe, entrega o escorpião para a gente e a gente vai até o local posteriormente ver o que pode ser feito ou passar as informações sobre barreiras físicas e outras maneiras de fazer o controle ou a proteção individual. No ano de 2022 também foi feita uma palestra sobre raiva aberta ao público. E esse ano, para os agentes de saúde, também que foi aberta ao público em parceria com o Instituto Butantan, foi feito um trabalho referente, uma palestra referente a acidentes de animais peçonhentos. Então, serpentes, aranhas e escorpiões são os principais. Na Casa da Agricultura, a gente já recebeu também amostras de barbeiro, isso é encaminhado para a CCD, que é a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado. E também foi realizado, a gente enviou dentro dessas amostras também morcegos, molusco terrestre, que é importante transmissor de zoonoses, que é a meningite eosinofílica, né, causada por um verme. E dentro do meio ambiente, além das castrações, a gente faz o resgate de fauna. Então, já teve alguns animais que a gente já resgatou, soltou na natureza ou encaminhamos para o zoológico de Sorocaba. E dentro de alguns animais, quando estão no cio, alguma coisa, a saúde também atua. A gente acaba tirando esses animais da rua, leva para o canil, ou até passar o cio, ou a gente faz a castração e faz o método CED, que é captura, esterilização e devolução. É importante ressaltar que o município tem um canil municipal, mas a sua função predominantemente não é ser um depósito de animais. Ele serve para aqueles animais com suspeita de zoonoses, então fica em quarentena. Ele serve para animais de rua, para pegar, fazer a esterilização desses animais, e principalmente para maus tratos, que aí entra o meio ambiente também. Então, teve um caso de maus tratos, retira desse tutor e ele fica no canil municipal disponível para doação. Caio, eu acho que é importante a gente explanar, né? Eu estou dentro ali da saúde, eu sei, mas a população que antes a gente fazia né, antes era feito no município a vacinação casa a casa, praticamente, rodava-se os bairros, né? E hoje isso não é mais possível, né? Porque eles não mandam mais vacinas suficiente, né? Então, as vacinas eles até mandam. As campanhas de vacinação, desde 2022, foi pela deliberação do Comissão Intergestor Bipartite. Então, foi essa comissão... O Estado determinou que não precisa mais fazer aquela campanha que era feita no município. Mas a gente fazia bairro a bairro. Para a população era muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. É importante ressaltar, a vacinação a gente mantém no município de rotina. Então, de janeiro a dezembro a gente tem a vacinação. É possível fazer eu sei que você precisa juntar vacina, mas a gente fez, uma vez você foi para o Turvo, né? Juntou um pouquinho. Fizemos em 2022. Será que a gente não consegue, juntando pequenas quantidades, para fazer, sei lá, um dia no Turvo, um dia estar atendendo nos GOIs? Eu acho que a gente consegue sim, de fazer pelo menos combinar ou a primeira semana, a última semana de cada mês, fazer nos bairros, principalmente os mais afastados. Isso aí a gente consegue fazer. Fazer um trabalho junto com os agentes de saúde, sim, né, para estar informando a população, usando as redes sociais. É importante, a Marimar vai falar mais para frente sobre o censo animal. Isso é, inclusive, importante fazer porque a gente tem uma estimativa da população, talvez a gente possa pedir mais vacinas. Falar, nossa população estimada é tanto, as doses que vêm não estão sendo suficientes para fazer o trabalho em todos os bairros e manter uma vacinação de rotina no centro, aqui em Itapiraí. Tá. Então, Então, vamos trabalhar nessa questão de vacinação de bairro, né? Assim que possível, que eu sei que depende de vir a vacina. E como você falou hoje, o Estado tem uma estimativa de animais no município.
que a gente pode tentar fazer também é fazer por agendamento. Então, a pessoa vai, agenda, eu vou até a casa da pessoa e faço lá. Também pode ser feito dessa maneira. Legal. É uma outra forma da gente de pensar a vacinação também. Sim, sim. Essa é uma pergunta. Você está há quantos anos aqui já na Casa de Agricultura como médico veterinário aqui no município? Em janeiro eu faço 4 anos. 4 anos. Então, nesse período, quantos animais você castrou no município? Foi feita a campanha mutirão de castração, foram 300 animais. Em 4 anos? Sim. Na verdade, foram feitos em 2022, 2023 e a gente tem a proposta de fazer esse ano novamente. E sempre tem pessoas que procuram você assim para orientar assim, sobre o animal dele, a situação do animal dele, como é que é feito esse trabalho? Então, esse trabalho, vão pessoas me procurar, só que assim, isso é feito pela resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Pelo Conselho não existe essa história de, dá uma olhadinha. Ou é uma consulta ou não é. Só que o mesmo Conselho, ele veda, via a Resolução Federal 1138, que o veterinário não pode praticar a clínica veterinária em comércios ou estabelecimentos que não possuem ou atendem à legislação vigente. Nem na residência, então não pode? Não, aí seria, na residência seria uma consulta particular e mesmo assim, são poucas coisas, é um atendimento, alguma coisa bem básica. Então, se o animal pegou ouriço, alguma coisa, não poderia estar fazendo mas também. Se a pessoa trazer esse animal na Casa da Agricultura, você pode atender? Não, porque não segue a legislação vigente. Essa é uma outra questão, né? Seria o veterinário do meio ambiente a se fazer isso também, não da saúde. O da saúde seria para zoonoses, especificamente a vigilância epidemiológica que trabalha com doenças. Eu quero reforçar Quer isso. dizer, então nós não temos estrutura nenhuma para resolver esse tipo de problema, então. O nosso município não oferece estrutura nenhuma, então, para atender esse tipo de situação do município. Olha, atualmente não possui, mas para você fazer isso é uma coisa que eu inclusive já respondi via os requerimentos, foi que é necessário criar uma estrutura e é necessário que ela siga a legislação vigente e criar uma legislação. Por exemplo, essa clínica veterinária ou consultório vai ser atendido para todas as pessoas, só para baixa renda? Então, isso é necessário. Vai ser de alta, média, baixa complexidade? Isso o Conselho Federal de Medicina Veterinária que determina também o tipo de estabelecimento que vai ser. Um consultório é uma coisa, clínica é outra, hospital veterinário é outra, totalmente diferente. E eu, Chicão, gosto muito dessa pergunta, porque é exatamente essa estrutura que a gente imagina, né, ter no futuro e que a gente precisa ter no futuro. E quando eu digo-se, né, que a gente vem estudando, olhando e analisando, é exatamente para entender como é que a gente chega lá. Então, hoje, sem um censo, a gente, inclusive, nem consegue justificar ter essa questão. Então, contratação de mais um veterinário. Exato. Então, essa é a ideia. Então, a ideia, né, o programa ele foi desenhado aí em 5 eixos, né, que eu vou apresentar já. E a ideia é que esses próximos meses, né, eles também sirvam de análise para que a gente possa, no começo do ano, ter essa proposição, né, e essa estrutura aí, né, de mais um possível serviço. Você quer apresentar, então? Daí Claro. A gente faz perguntas baseadas. Posso só complementar? Só para nós encerrar. Então, eu fico assim, é lamentável, né? Eu fico pensando, né, no meu entendimento. Então, o médico veterinário, nós da Casa de Agricultura, no nosso município, não serve para nada. Né? Porque a legislação, ela proíbe tudo. Né? Então, para mim, pelo que eu estou, né, me desculpa, mas, né, pela reclamação que a gente tem dos munícipes, né, perante a Casa de Agricultura, perante o veterinário do nosso município, não tem resolvido. E agora a explanação, a legislação, ela barra tudo. Ela não deixa o médico veterinário trabalhar. Então, para nós, no momento, não está resolvendo nada para nós. Né? Me desculpa falar, mas no meu entendimento,
não está resolvendo nada para nós. Então, acho que nós temos que criar umas normas, né, para essa finalidade, né, para esse cargo, que resolva o problema do município. Porque a lei ela impede tudo, mas eu acredito que tem coisa que ela pode até ser inconstitucional, mas ela não é imoral, né? Porque eu acho que para a pessoa atender um problema, não precisa ser um problema grave de um animal, eu acredito que tem condições de fazer aqui no município, na Casa da Agricultura, né, arrumar um outro local adequado para essa finalidade, porque sem estrutura não resolve nada. Então, por que nós temos um médico veterinário no município? Então, nós temos que criar uma estrutura para essa finalidade. Na verdade, a lei só fala que, se tiver o local adequado e seguindo as legislações, ele pode. Então, mas você, como profissional, você procurou legalizar isso? Não, nesses 4 anos que você está no município? Mas, assim, quer falar, Tariri? Chicão, vereador, o que acontece? Hoje o Caio, por ser veterinário das zoonoses, o atendimento em si, ele não pode realizar. Mas se nós tivéssemos um veterinário no meio ambiente, que aí é a causa animal, aí sim poderia ter o atendimento. Claro, baseado nisso que o doutor falou. O que a gente vai abrir para todo mundo? Vai ser uma clínica? Vai ser só consultas? Mas, eu concordo assim, com hoje... você, Tarine, mas só que eu digo, né, nesse período não foi procurado fazer normalizar essa situação, né, criar uma norma para resolver esse problema, porque cada município tem a sua dificuldade, tem o seu, né, você conhece como é que é o Itapiraí, então eu acho que já devia ter procurado a Casa Legislativa, o próprio Executivo, as próprias pastas, né, de secretaria, para poder desenvolver um programa dessa forma, onde pode atender a população. Porque senão fica ali fazendo o quê? Me desculpa, não tem o que fazer. Se a lei barra tudo, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vereador, e acho que essa é um pouco da proposta que a gente faz aqui agora, né, de forma conjunta com o meio ambiente, e no desenho dessa proposta mais estrutural, a gente olhou primeiro para aquilo que está mais fremente, né, que é a questão, nós vamos ver aqui nos eixos, né, que é a questão de castração, né, para a gente diminuir a população. Nós vamos ver também aqui nos eixos que é a questão da microchipagem, né, porque a gente está com muitos cachorros que estão na rua e que não são de rua, então a gente tem também, né, que de determinada forma né, dar a responsabilidade a quem de direito, e a lei aprovada ontem ela nos ajuda muito em relação a isso, quando ela normatiza. E a gente tem também, né, uma das propostas que é o censo, porque com o censo a gente consegue definir claramente qual é o nível de atendimento que nós teremos desses apresentados, né, pelo Caio, e como é que a gente instrumentaliza a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico para que isso possa acontecer. Eu queria pedir autorização para fazer a apresentação, porque aí acho que alguma das coisas talvez ela já vai esclarecendo e a gente consegue depois abrir para essa discussão, mas eu quero dizer que essa sua colocação é um sonho que a gente acalanta, né? A gente tem conversado muito sobre isso e daqui para frente, quem sabe, a gente consiga essa estrutura, né? Então, se vocês me permitem, eu queria pedir para voltar lá a apresentação. Então, o nosso programa ele foi pensado em 5 eixos, né? O primeiro deles, e eu até fiz ali a marcação, e quero de novo aqui parabenizar o vereador. É gostoso que os eixos, né, que a gente vem organizando no projeto, eles estão diretamente interrelacionados à Lei 10 de 25, aprovada aqui ontem. Então, eu acho que o programa ele vem ao encontro, né, do atendimento a isso. Então, a primeira ação que a gente pensa lá é a questão da educação e da conscientização, exatamente porque a gente está com muito cachorro na rua que não é de rua, e não está sendo preso, não está sendo vacinado, né, não está uma série de coisas. Então, um programa aí de conscientização, de campanhas nas escolas, nos bairros, eventos sobre guardas responsáveis, trabalhar muito bem a questão da lei e do bem-estar. E aqui a gente está falando não só de
entregar material, mas a gente está falando de um trabalho didático mesmo, de ter uma semana que seja nas escolas. A gente tem pensado aí, né, junto com a diretoria de comunicação, em alguns estímulos para as crianças poderem ajudar, né, nessa coisa da guarda responsável, trabalhar com os agentes, né, de saúde, até para que a gente possa já levar a lei e mostrar o que a lei fala, né, em relação a isso. O segundo eixo, e talvez aqui o mais importante para nós nesse momento, é a questão do controle populacional, né, e da imunização desses animais. Então, aqui que Caio estava trazendo, então a ideia é que a castração ela esteja diretamente relacionada à vacinação, né, nesses pontos, embora a gente não tenha as campanhas, né, mas a ideia é que a gente faça as vacinações, principalmente nesses pontos que são considerados mais críticos aí pela zoonose, né, e que afetam diretamente a questão da saúde humana. Para essa questão da castração, inclusive, a gente já começa agora em setembro a campanha, então nós devemos, né, fazer aí, temos uma previsão de fazer aí a castração em até 100 animais, né? Nós fizemos, e aqui quero já fazer um agradecimento, né, ao vereador Jean Glasser pela emenda que ele destinou para isso, com esse recurso que a gente está fazendo esse trabalho. Uma decisão que a gente tomou aqui foi de não fazer mutirão, né, por 2 motivos. Ótimo. Porque o mutirão ele acontece num dia, quem vem, quem não vem fica sem, né? E a gente paga por um serviço que muitas vezes a gente não consegue, que a população venha naquele dia. E nós temos uma questão do pós-operatório, né? Porque a castração vem e vai embora, a equipe. E aí, se a gente tem algum problema com o pós de escapar ponto, essa população não sabe o que fazer, né? Ou não sabe como fazer. Então, nós fizemos aí uma cotação de preço, uma tomada de preço, e nós vamos fazer com a clínica veterinária local, né? E nós vamos fazer de uma forma escalonada. Então, de setembro a dezembro, né? De forma agendada. Então, para não ficar aquela coisa, quem não veio hoje, não vem mais, né? Então, será feito dessa forma. O valor, ele vai contemplar a contratação de 100 castrações. Então, nós temos 100 castrações a serem distribuídas aí até o final do ano. O processo já está todo realizado. A ideia é que nesta castração, né, a ideia, na verdade, não é só ideia, né, é uma proposta já consolidada, é que nessa castração a gente tenha já junto a microchipagem para controle desses animais, né, já com registro, né, do proprietário e etc., para que esse animal não volte para a rua, né, ou que ele não fique na rua, que ele fica realmente sob guarda responsável, e um trabalho também junto com a saúde para fornecimento de alguns medicamentos básicos para aqueles animais, para aquelas famílias que não têm condição para o pós-operatório, né. Para essa castração, nós vamos seguir aí o padrão da legislação federal, que data agora de abril de 2025, que regulamenta, né, quem é usuário de programas de proteção animal. Então, nós temos aí por prioridade, são os animais considerados de rua, até por conta do controle populacional, da necessidade do controle populacional. Aqueles animais que são legalmente adotados mediante comprovação, né? Os animais sob responsabilidade de comunidades de baixa renda, comunidades tradicionais, população em situação de rua, das organizações da sociedade civil com reconhecida atuação na proteção animal e das comunidades residentes em zonas fronteiriças, né? Então, nós vamos seguir esse critério. As pessoas com interesse na castração podem procurar o Caio lá na Casa da Agricultura, que ele vai fazer todo o cadastro, né, baseado nestes critérios. Vocês vão soltar alguma... Vamos. Nós não queríamos só fazer isso antes de vir aqui, né? Tem outra novidade daqui a pouquinho. Tem várias novidades hoje que a gente não soltou ainda. Essa é uma delas. E que por conta, a gente queria já ter feito, mas por conta também de ter adiado, né, a gente segurou para hoje. Mas já pode procurar lá o Caio. O que é muito importante, gente? Nós faremos isso no rigor da lei e do que é determinado.
tanto pela legislação, né, federal, pelas condições. Né, tá. Então, quem pode é quem está, né, nessa relação. Nossa diretoria de comunicação vai expor isso, o Caio vai fazer esse cadastro, e aí vai sendo chamado para poder fazer lá na clínica. Dentro da questão da população de baixa renda, será feito sob o critério do cadastro único, né, do CAD único, que são aquelas famílias que têm aí até meio salário mínimo por componente familiar ou até 3 salários mínimos por família. Então, a partir de agora, né, essas pessoas que estão dentro desses critérios e que têm um animal, né, para castrar, já pode procurar o Dr. Caio para que ele já faça aí esse cadastro. Importante, será feita a castração e a microchipagem. Então, a partir de agora, todos os nossos animais serão microchipados para que a gente tenha, para que a gente possa fazer o rastreamento desses animais. Um outro eixo do projeto, e talvez muito importante para nós nesse momento, é o acompanhamento e a fiscalização, porque não basta só microchipar, né, esses animais. A gente precisa definir claramente o que está acontecendo, e nós lançaremos pelo meio ambiente um canal de denúncia, né? Um canal de denúncia de maus tratos, um canal de denúncia desses animais, até para a gente poder entender, né, quem é quem, para a gente não ficar perdido. Hoje mesmo, né, Tarine, a gente saiu lá para socorrer um cachorro e dizia que era dono, que não tinha dono, então fica nessa situação, né, que a gente não sabe. Então, para isso, gente, então esse canal ele vai sair quando? Por isso que eu falo que a lei foi muito legal, ter aprovado ontem, Chicão, porque ela vem muito ao encontro disso, né? Antes disso, até à luz da discussão que teve aqui ontem, né, nós faremos a capacitação de todos os agentes, né, sejam os agentes fiscalizadores, seja de saúde, para saber como é que age, né? Como é que eu atuo num caso desse, o que eu tenho que orientar, o que eu já tenho que ir para uma denúncia, o que eu já posso fazer. Então, a gente vem aí com todo um processo, né, de capacitação. Quando desse pessoal. vai sair esse canal? Legal. Vou mostrar já o cronograma, tá? E aí, a criação do censo animal, que para a gente é muito importante. Muito importante. Porque é a partir do censo que a gente vai conseguir desenhar as políticas públicas de 2026. Hoje em dia, mudou muito, né? Muita gente já tem mais consciência, né, da causa animal, né? Já melhorou muito o entendimento das pessoas. E eu prefiro que seja assim também realizado, não 100 castrações num dia. Eu acho que quando a gente faz picado, aparece uma cachorra no cio que está na rua, você já atende esse caso, né? A prefeitura, infelizmente, depende de orçamento. Então, e aquela campanha que era realizada uma vez no ano, é difícil. É que no município nós tivemos aí uma gestão no passado que não dava muita importância a essa causa. Aí a gestão passada, 2 anos de pandemia. Então, assim, também não tiveram tanto tempo para se organizar. Mas agora a gente está contente com vocês explanando e, como você falou, fazendo o censo animal, a gente vai agir em determinados lugares que tem que agir. Por exemplo, aquela pessoa que tem um coração bom, mas que tem 5, 6 fêmeas, que não castra. Então, você tem que fazer ali a educação com aquela pessoa, castrar todos os animais e também orientar, não pegar mais, porque é responsabilidade do dono. E aqui nós temos que fazer a nossa parte, sim, a prefeitura, os vereadores, mas o dono tem a sua responsabilidade. E, muitas vezes, a gente tira essa responsabilidade do dono para jogar para a prefeitura, quando o dono tem que assumir o ônus. Foi o que eu falei no começo. O programa de proteção animal, ele não orbita só na responsabilidade do executivo e do legislativo, né? Se nós não tivermos a população envolvida, nós não vamos conseguir, né, erradicar o que a gente quer erradicar e ter o controle que a gente quer ter. E, inclusive, essa questão, né, do número de animais, ele é previsto, né? Até o Caio trouxe, nós não podemos ter o canil como repositório, e tem número, inclusive, permitido, né, por pessoas. A gente vai falar um pouquinho disso, tá?
E aí, o processo de adoção e recolocação responsável, né? Então, a gente está criando aí alguns mecanismos de adoção, a ideia é que a gente tenha feiras de adoção, né? E eu queria pedir para passar, e depois eu volto nessa, nós já temos aqui uma novidade, né? Que a partir de hoje está no ar. Pode pôr no próximo, por favor? Nós lançamos uma campanha chamada Adota Aí. Está lá no nosso site. Esse é um site permanente, vereadores, se quiserem já acessar pelo celular de vocês, né? adotai.tapiraí.sp.gov.br. É um aplicativo já feito para adoção responsável. Nesse aplicativo já tem todos os animais que estão disponíveis para adoção responsável, já com o seu nominho, com a sua idade estimada, né, com o seu temperamento. E aí a gente pede ajuda desse legislativo para divulgar esse canal de adoção e para nos ajudar, né? Porque o programa, gente, ele só vai ser eficaz se a gente conseguir que estes animais hoje que não têm, que estão na rua, que não têm tutores, né, que eles passem por este processo de esterilização, que eles passem por esse processo de microchipagem, mas que eles tenham um lar. Porque, senão, a gente não terá efetividade. Já que está fazendo, né, assim, penso eu, nós temos que adotar, porque dentro da área urbana, no aumento nas casas populares, nós temos família que tem 10 cachorros dentro de um quintal daquele. Uhum. Então, quer dizer que eu acho que tinha que limitar, né? Porque não tem, como que pode você conviver, mas nessas casas populares, com uma pessoa que tem 10, 15 cachorros num quintal daquele tamanho? É o que eu disse agora há pouco, um dos eixos é a questão da legislação, né? E a gente imagina apoiar essa questão da regulamentação, né? Tanto do protetor individual, né? Porque existe já, né? Existe o bem-estar animal, já determina por metragem. Então, esse é o 5º eixo do projeto, né? Que é esse eixo da questão da legislação e governança, que, se puder voltar um pouquinho, Bruno, por favor, que é um eixo que ele trabalha exatamente nisso, no cadastro, né? Municipal de proteção e adoção a partir desse eixo, tá? Eu entendo, como se fala, né? Uma casa com muitos animais tem 2 lados. Para o vizinho, para muitos vizinhos vão reclamar, às vezes vai ter mau cheiro, latidos, né? Também tem a questão se o cachorro está no espaço adequado, se o ambiente está limpo, mas também tem o lado que eu falo, que a pessoa que acolheu aqueles animais, ela está fazendo bem, entendeu? Ela pega, ela, sabe, na cabeça dela, ela está cuidando, está tirando da rua, está colocando, está alimentando. Então, assim, eu sei que a gente tem que resolver esses casos, mas tudo com muito cuidado, porque na maioria são pessoas que estão tentando fazer o bem, né? Estão recolhendo animais. E que a gente está chamando aqui, inclusive, de cuidadores voluntários, e que, dentro do eixo de legislação e governança, até para a gente criar uma estrutura e uma regulamentação para que essa pessoa possa fazer isso, e às vezes até com apoio, né, não só, né, nosso, mas do privado também, né? Eu também queria trazer aqui uma questão que, na adoção, Chicão, nós definimos que, para adoção, nós faremos visita nas casas, né? Então, nós faremos o cadastro de adoção. Então, volta um pouquinho para mim, no Adota Aí, por favor, que tá lindo. Depois vocês entram lá, que a gente está aqui babando, a diretoria de comunicação caprichou nesse aplicativo. Lá tem um cadastro, na apresentação está um pouquinho ruim de ver, mas ali tem uma coisa que você coloque ali no Adota Aí, né? Faça seu cadastro. Então, você faz o seu cadastro ali e o interessado vai receber uma visita na casa, né, da diretoria de meio ambiente junto com o zoonose, para verificar as condições, porque não adianta também a pessoa querer ter um cachorro e não ter muro, não segurar ele, né? Então,
tem que ter as condições, né? Ou não tem condição de manter, porque a guarda ela tem que ser responsável, a adoção ela tem que ser responsável, né? Então nós vamos fazer a visita e, estando ok, ele pode então fazer a adoção. Lembra que eu falei que o cachorro é microchipado? Então ele vai receber o cadastro, né? Ele vai ser cadastrado, ele e o animal, é como se o animal tivesse um RG, né? Passa a ter um RG, e aí a gente então libera o processo de adoção, tá? Então o programa ele é um programa todo trabalhado de uma forma sistêmica. Não basta só olhar lá agora, ver o Bob e falar que o Bob é bonitinho. E de novo, gente, assim, ó, eu peço que nos ajude, né, a divulgar esse site. A gente tem falado muito, né, da questão dos animais, né, de levar para o canil. Assim, lá não é depósito de animal, nós não podemos, né, pelo bem-estar animal, deixar os animais lá, tem limite. Então a ideia é que lá seja um espaço temporário até que esses animais consigam ter um lar, né, para eles, tá? Então, queria de novo pedir aí, Itapiraí, adota aí, itapiraí.sp.gov.br. E aí, já indo, Bruno, direto para o nosso cronograma, né? Então, aí são os resultados, pode ser um pouquinho os resultados que a gente espera, né? Depois a gente olha lá com calma, mas aqui está o nosso cronograma, né? Então, do que a gente tem feito e do que a gente está propondo aqui fazer. Então, no período de maio a julho, a gente fez todo o levantamento de dados das legislações federais e estaduais, mapeamento das áreas críticas, e aí fizemos a elaboração dessa proposta. Então, a ideia, né, é que de setembro a dezembro a gente tenha a realização aí das castrações. Em outubro, vereadora, o lançamento do canal de denúncia, né, e patrulha, porque aí dá tempo da gente já começar a fazer a capacitação das equipes. De novembro a dezembro, a gente vai fazer as rodas de conversa nas escolas, de uma forma muito lúdica, para a questão de educação ao bem-estar e proteção animal. Em novembro, devemos fazer aí a primeira feira de adoção responsável, né, adoção permanente e responsável. De setembro a dezembro, né, junto com as legislações e as leis que foram aprovadas recentemente aqui por essa casa, a gente, então, a de número 13 de 2025 e a de número 10 de 2025, fazer a parte de estruturação desses mecanismos legais, inclusive já regulamentando, né, a questão voluntária. E aí, então, em janeiro, fazer toda a avaliação, né, deste censo, desses trabalhos, para que a gente possa definir a política de bem-estar, né, que a gente aqui trouxe, de atendimento, né, se cabível e outras. Então, é essa proposta que aí em 3 unidades, né, Secretaria de Saúde, Sustentabilidade, Desenvolvimento Econômico e Comunicação, que a gente se debruçou desde maio e que hoje a gente entrega aqui para a população de Itapiraí. Preciso fazer uma observação, que até eu publiquei uma lei, a lei do Estado, né, que o governador publicou recentemente, falando da questão do não acorrentar os animais. Fiquei muito feliz, publiquei, mas, como eu falei, tudo tem 2 lados. Então, muitas pessoas vieram me procurar, falando assim, olha, né, não é uma mini corrente, é uma corrente, sim, mas eu não tenho condições de fazer um muro, assim. E também o Caio estava interpretando a lei, né, Caio? Pode ser, se a corrente for não limitar os movimentos, é isso? Uhum. Acho que não está. Porque essa lei que o cachorro está amarrado, mas... Tira, dá para tirar? Tira. Tem outro? Tem outro ali, né? Quer soltar do... Negocinho pesado? Uhum.
Depois lá de baixo. Agora sim. Então, sobre essa lei nova. Que às vezes o que acontece? A pessoa tem um espaço na casa, a casa é murada e deixa o cachorro amarrado. E seria para evitar esses tipos de abuso. E é uma corrente pequena. A lei não fala nada do tamanho de corrente, né? Do tamanho, na verdade, não corrente, mas do tamanho do que tem que ser. O que ela fala tem que ser temporário, então deixar o cachorro amarrado tem que ser temporário, só que assim, imagine um animal que seja agressivo, ou com os outros animais, ou com outras pessoas, e a pessoa não tem um alambrado, não tem uma cerca em volta do seu terreno. Então, ela pode até permitir que o animal fique amarrado, por ser um cachorro agressivo, mas ele tem que ser numa corrente vai e vem. Então, estica um arame de fora a fora, e assim, tem que seguir algumas normas de higiene. O animal não pode dormir e acordar e comer no mesmo lugar onde ele faz as necessidades dele. Então, tem que ter abrigo, tem que ter proteção contra chuva, frio, contra o sol também, não dá para ficar deixando o animal amarrado sem nenhum tipo de cobertura. Então, a lei é boa, porque é melhor do que não ter nada, e ela ainda assim, ela cai na Lei 9.605, Lei Federal sobre Crimes Ambientais, que aí a partir do artigo 32, que é o crime contra a fauna. Obrigado, Caio. Então, as capacitações vão ser agora em setembro e o canal começa a funcionar em outubro. O que o grupo da Cidade Unidos por Amor, eles sempre pediram para nós em reunião, até com o saudoso Raul, era um canal de denúncia, porque eles fazem um bom trabalho, todos voluntários, mas eles sentem a necessidade de um canal para fazer denúncia, mas como a gente falou, tudo tem que ser avaliado, né? Maus tratos, lógico, você tem que agir, mas outras situações têm que ser avaliadas, porque senão, como eu estava explicando, no caso dessa lei, as pessoas falaram, então eu vou ter, tudo bem que abandono é crime, né? Mas eu vou ter que soltar meu animal na rua. Aí como você vai provar que aquele animal é dele, né? Então a gente tem que pensar. Em muitos casos, às vezes, é falta de uma orientação também. Então, ir até a pessoa orientar, porque às vezes você chega no local, o animal está bem cuidado, está bem tratado, mas falta ali orientação. Antes de criar esse canal hoje, amanhã alguém quer fazer uma denúncia, qual o caminho que a pessoa ela pode estar ligando na Casa da Agricultura ou no meio ambiente? Pode ligar, né? O Dr. Caio sempre esteve à disposição, né? Se é uma questão aí de meio ambiente, ele nos direciona, mas pode ligar sim, tanto para o Dr. Caio como para o Bruno, né? Na nossa diretoria de meio ambiente, e pode também, né, se quiser, vir presencialmente aqui na secretaria. Na secretaria, tá. Reclamação de cavalos soltos na cidade. Principalmente ali no bairro do Turvo. Aqui também a gente vê, né? Não são todos, mas algumas pessoas vêm, procuram a gente. Também parece que no passado já houve acidente lá no Turvo, então... existe alguma política nesse sentido? Vocês estão pensando em alguma coisa? Então, quando a gente fala do canal de denúncia, né, e da questão não da educação para o bem-estar, né, para a questão das legislações e dos crimes, a gente não está falando só dos pets, né? A gente está falando de tudo de forma geral, gente. Assim, é a responsabilização. Animal que tem dono tem que ficar guardado, né? Não pode ficar na rua. Haverá apreensão. Mas a gente tem para onde? Se a prefeitura prender hoje um animal, nós temos para onde levar? Quando a gente propôs lá o eixo legislação e governança, é exatamente para a gente estudar isso. Hoje existem alguns locais, né, que recolhem esses animais, né? Então a gente está estudando assim várias possibilidades para essa questão de legislação e governança, não só para vivos, né, mas também para recolha dos nossos animais. Então vem um pacotinho aí junto, viu? A gente escuta, né, da população que por que não recolhe esses cachorros e leva-se para o canil? Como explicado aqui,
O canil, ele é passageiro, ele não é para ser um depósito, ele é para você tirar um animal com doença, alguma coisa assim, fazer uma ação. Isso, é só temporário ali. ONG. Vocês chegaram a fazer algum contato? Eu sei de uma ONG que vocês fizeram que pediram R$800 por animal, inviável, né? Mas vocês chegaram a amadurecer alguma ideia para esses cachorros que a gente não consegue que alguém adote? Eu acho que ele vem nessa vertente aí do protetor, né? Do protetor voluntário, das associações, da organização, né? Até esse estudo que a gente quer fazer, e aí a gente, né, pede apoio aí na captação ou na destinação de emendas, né? Até de apoiá-los, né, para que eles possam ficar com esses animais. Esclarecendo, a gente imaginava, né, poder ter alguém aqui, né, que fizesse para a gente a recolha. A vereadora acompanhou isso, fizemos algumas cotações e realmente custa muito caro para que essa pessoa venha, retire, e um município como o nosso não tem condição. E eu acho que a gente, hoje, né, a gente olhando para as legislações locais e para esse projeto, eu acho que foi até bacana, porque eu acho que tem muita gente aqui que teria condição de fazer isso também, né? Então, se tudo der certo, até o final de outubro a gente tem algumas respostas para isso. Secretário, eu gostaria de ver se tinha condições da gente ver quanto que nós criamos a lei da zoonose aqui na Câmara. Eu preciso verificar, porque eu não lembro de cabeça, não. Se foi 2012... Ou teve uma reforma aí em 2002? Foi em 2002. 2002? 2002. 2002. Porque teve só emenda, teve reforma. Depois que em 2012 nós fizemos umas emendas. Né? Exatamente. Então, só quero voltar, só para a gente voltar no passado. Né? O que a gente está escutando aqui agora, o passado, o presente não corresponde com o passado. Na época, o Marcelo era médico veterinário do município. Ele atendia todo mundo. Ele castrava cavalo, ele castrava os cachorros, ele fazia campanha no sítio, ele fazia tudo. Agora, hoje, com mais legislação, com mais normas, nós estamos engessados, não pode fazer nada. Então, por isso que eu falo que a gente tem que sentar, tem que ver. Então, o responsável, o médico, o doutor Caio, tem que ver uma norma para que nós possamos voltar a atender a municipalidade. Porque não adianta nada, legislação ela trava tudo. Né? Aqui nós não podemos fazer nada. Né? Então, a legislação é muito bonita, né? em âmbito apresentado, né? Âmbito formado. Mas, assim, atual mesmo coisa que possa efetivar os trabalhos, nós não conseguimos fazer nada. Então, o senhor, como responsável no município, eu gostaria que apresentasse alguma coisa para que nós possamos, como vereador, legislar e mudar essas regras. Viu, vereador? Para esclarecimento, é bom saber a atribuição do veterinário para não ficar nas palavras. A Lei Complementar Municipal número 58, que disciplina plano de carreira e salários dos funcionários públicos, também determina as atribuições dos seus servidores. E o médico veterinário tem a seguinte atribuição, para esclarecimento dessa comissão e de todos que estão assistindo, população e vereadores aí que numa das sessões levantou esse questionamento. Médico veterinário, suas atribuições: participar de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada à pecuária e à saúde pública. Participar de projetos agropecuários, prestando orientação e fazendo acompanhamento desses projetos quando se tratar de convênios. Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doença dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais. Realizar exames laboratoriais, colhendo material ou procedendo a análise anatomopatológica e histopatológica e hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica. Promover a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais
de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita ao local para fazer cumprir a legislação pertinente. Acompanhar a captura de animais soltos, bem como o seu encaminhamento para o local apropriado, especialmente no canil mantido pela municipalidade. Promover a castração de animais abandonados, recolhidos no canil municipal. Promover campanhas de orientação pela posse responsável, bem como campanhas de adoção de animais abandonados. Zelar pelo canil municipal. Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. Atuar como responsável técnico do canil municipal perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Essas são as atribuições do médico veterinário previsto na Lei Complementar 58 de plano de carreira dos funcionários públicos municipais. Referente ali ao canil, a todas as atribuições, o que aconteceu? Veio a fiscalização, inclusive, e foi uma determinação que a fiscalização veio através do Ministério Público e do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Então, foi uma determinação deles. Assim, como servidor e ente público, eu tenho que fazer aquilo que está na legislação, não o que não contém nela. E, infelizmente, até o momento, para fazer isso, posso fazer, mas assim, tem que ser da legislação vigente, seja o Conselho Federal de Medicina Veterinária, seja o decreto estadual 40.400. Quer dizer que as atribuições previstas na lei está incorreta? Não que está incorreta, eu estou falando que apenas posso fazê-la, mas não sem ter um lugar que siga a legislação vigente. Então está, a lei municipal está em desacerto com a lei federal, estadual. Então o município tem que tomar alguma providência nesse sentido? No caso dessa lei, a lei complementar, o senhor pode ver que ela pega o do meio ambiente e do Ministério da Saúde. Só que quando você fez o concurso público, você sabia desse edital com essas atribuições? Sim. Então tá. Por isso que eu volto a repetir, né? Na época do Marcelo, depois teve uma outra veterinária que veio aqui, ela não parou 2 meses aqui. Né? Lembra disso? Não lembro mais o nome dela. Depois veio outro médico veterinário, era um Marcelão na vida. Né? Fazia de tudo, corria, ia procurar, cuidava de um animal de um, cuidava do animal de outro, pegava até animal na rua. O Marcelo fazia isso. Né? O Geu do Chig, né? Então fazia isso. Agora hoje, com toda essa nova legislação que ampara bastante, o município está desprotegido. Nós estamos protegidos. Não, mas tem que requerer do prefeito municipal, que é o chefe dos servidores do executivo, para que ele veja isso, porque se a legislação municipal que disciplina nossas atribuições, por exemplo, eu tenho minhas atribuições aqui de secretário, eu tenho que cumprir ela, tá? Cumprir ela, e se de repente ela for inconstitucional, eu tenho que entrar com recurso para revogação. Do contrário, eu tenho que cumprir. Essa é que manda a norma dos servidores públicos municipais. Então, é o que eu acabei de falar, né? Se precisar do apoio desse legislativo, nós temos, não está todos os vereadores aqui, mas eu tenho certeza que todos apoiam, né? Porque nós temos que, como diz, tem que valer a função, né? A gente tem que valer, né, do salário que a gente ganha, né? Tá. Né? Então, porque isso aí eu vejo está tudo desproporcional da forma que está sendo feita. A lei ela é boa, a lei ela é eficaz, não tem nem dúvida, mas só que as ações negativas. Quer comentar sobre aquela audiência? O que acontece? Até eu não posso deixar de me manifestar, né? Hoje vereadora, mas funcionária da saúde. E a questão que a gente é a favor, a gente quer que haja esse atendimento, sabe que a população precisa, porém, o que acontece? Lá no canil tinha uns animais que houve uma denúncia, aí na época recolheram os animais, levaram para o canil, polícia ambiental, enfim. Por causa disso começou a rolar um processo. E o que a justiça pediu? Pediu
para o Conselho Federal de Medicina Veterinária estar acompanhando o caso. E quando eles vieram, eles começaram a colocar pelo em ovo. Acho que foi o que? 2022, Tarine, que nós fomos, até que o doutor Pedro saiu de férias, nós fomos numa audiência no fórum que o promotor queria que Itapiraí construísse uma estrutura que nem Sorocaba tem. Porque o Conselho de Medicina, o Federal de Medicina, eu sei que o município teve que assinar um TAC, um termo de acordo, por causa assim, então, como tudo aconteceu? Teve uma denúncia de um caso lá no Jardim Nova Conquista, foram retirados 6 animais, foram levados para o canil, então era um processo criminal. Então, o promotor pediu para o Conselho Federal de Medicina Veterinária estar acompanhando esse caso, que nem todo mundo sabe dessa história. Com as idas dele ao canil e à Casa da Agricultura, que eles começaram a delimitar essas ações. Para agir de acordo com tal resolução, para forçar uma prefeitura que mal tem dinheiro para fazer as coisas, na verdade, eles não queriam que a prefeitura tivesse mais um veterinário. Por eles, a prefeitura teria o quê? Mais 6 pelaquela estrutura. Hoje, diante daquele acordo, daquele TAC, e com o embasamento do censo animal, a gente seria ideal ter um médico. Eu acho que hoje a gente já pode fazer, independente do censo animal, a gente fala pelo que a gente vê, né? Pelos pedidos de socorro que a gente recebe, a gente tem que fazer um pedido, sim, para ser ampliado. Se a gente quer que a saúde animal, que o bem-estar animal funcione no município, hoje, infelizmente, a lei está prejudicando, Chicão, entendeu? Prejudicando. Mas e o proprietário dos animais não foi punido? A pessoa ia assinar uma carteirinha no fórum. E não deu em nada. Entendeu? Essa pessoa foi assinar uma carteirinha no fórum e não deu nada. É isso que acontece. Por outro lado, presidente, o que precisa ser definido é as atribuições, porque uma fala que tem que ser zoonosa, outro meio ambiente. Então tem que definir isso na lei, as atribuições do veterinário. Porque então a lei está totalmente de forma descabida, e até ele pode ser questionado por uma coisa que a lei está dizendo para ele fazer, ele não pode fazer. Sim. Então a municipalidade tem que atentar para isso. Sim. A municipalidade não pode deixar o servidor também numa situação complicada. Se ele correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, se a lei está mandando ele fazer, ele não pode fazer, como que fica? Então, a municipalidade está prevaricando na questão da legislação. Tem que tomar essa providência. Eu acho que, diante disso daqui, secretária, a gente tem que fazer um ofício já. Eu posso só? Pode. Essa é uma das ações que está prevista, tá, para a gente fazer. Pode voltar no cronograma para mim, por favor? Ela está prevista para ser feita ali no âmbito da legislação, né? Eu tenho ele aqui também. Ela está prevista para ser realizada dentro da legislação e governança, que são esses mecanismos legais que a gente já está estudando, e a ideia é concluir até dezembro, tá? Então isso está dentro, está previsto, está sendo feito, né? Vai ser feito porque também tem uma questão que é de estrutura, né? Que não é nem da atribuição, né? Então, por exemplo, hoje, né, mesmo que a gente só mexa na legislação de atribuição, zoonose, meio ambiente, embora isso já esteja claro e a gente respeita o federal, né? Assim, a gente também tem que ajustar da estrutura, porque o conselho fala de estrutura para atender. Agora, isso está no nosso grupo de estudo, né? E está previsto aí para que a gente acabe tudo isso até dezembro, tá? Esse eixo. Secretário, o que se levantou numa sessão aqui, retrasada, se não me engano, foi motivo de debate e questionamento, de reclamação da população, é que a população vai fazer uma consulta, uma pergunta: o meu cachorro está assim, o que pode ser feito, o que pode estar lá? Aí o veterinário diz: não posso fazer nada, eu não posso te orientar, não posso fazer nada. Aí você vai na atribuição, ele tem que fazer.
Então a situação está complicada, porque a população chega no vereador e cobra pesado, entendeu? Porque aqui Itapiraí não é igual uma cidade grande que a turma vê o vereador por mídia. Aqui não, o vereador saiu na porta aqui, o povo já está pegando ele. Falou assim, ô vereador, como que é? Entendeu? Então, a questão, né, já que está tratando da casa animal, tem que ver essa questão também da população, que às vezes tem um cachorrinho doente lá, ele precisava, ele não tem dinheiro para pagar uma consulta. Não tem dinheiro para pagar uma consulta. Cuida bem do bicho dele lá. Porém, para pagar uma consulta, ter aí um medicamento, ele não tem condições. Aí ele vai procurar quem? A prefeitura. E a prefeitura chega lá, tem um médico veterinário, funcionário público municipal, está para servir o público. Porque o servidor, o nome já diz, é servir o povo, a coletividade. Chega lá, não posso fazer. Não posso nem te orientar o que seu bicho tem. Tá? Então é essa reclamação que veio, por isso que teve a questão da Casa Animais nesse dia, que foi chamado apenas a diretora aqui com um veterinário, mas você, que é a questão tem as duas partes, o nós e meio ambiente, para esclarecer. Então eu estou trazendo essa informação, né, e é apenas questão de dado, do questionamento que teve no próprio plenário dessa casa aqui e numa sessão anterior aí que está gravada. Então é isso que a população tá assim, principalmente aqueles que não têm condições, né, que não tem condições, ele quer cuidar do bichinho dele, mas quanto custa um veterinário? Aí tem o veterinário público, aí vai lá, ele não pode ser subsidiado. Então aí essa questão, aí você vai na legislação da atribuição do veterinário, diz que ele tem que fazer isso, prestar essas informações à população. O que precisa ser definido, então, é que a municipalidade crie uma condição de orientação, de tratamento com a população, para que a população também, né, possa ser atendida. Isso é o caso e é o questionamento aqui, secretário. E de responsabilizar também, que não adianta você vai lá, cuida do animal da pessoa, de repente, amanhã ou depois, ele já arruma mais um. Quer dizer, então tem que responsabilizar também, tem que punir a pessoa, não é isso? Não, né? Porque senão nós só vamos ficar cuidando, e como diz o proprietário, não tem compromisso nenhum, ele não tem responsabilidade nenhuma, é só ir colocando lá dentro e o município vai cuidar de tudo. Acolhido, vereador e caro secretário, eu particularmente ouvi, né, e vi essa sessão, e a gente levou isso para dentro da discussão, né, porque a gente está falando aqui de bem-estar, né, de proteção e bem-estar. E é óbvio que não adianta, a gente sabe, né, que não adianta a gente falar hoje em castrar, em microchipar, em dar o remédio do pós-operatório da castração de uma população que claramente está escrita lá, né, que não tem renda, que não tem condição, e depois não tem o que fazer. Então, isso está no nosso radar, né? Existe sim alguns senãos, né? Em relação não só ao município, né? Mas esse olhar das exigências do Conselho, com seu código de ética, ao federal e estadual, que a gente imagina equacionar, né? Está no nosso radar e está colhido, né? E é claro que é importante fazer isso. Eu acho não. Nós vamos fazer um ofício, né? Porque muitas das reclamações é em cima da atuação do veterinário e a população não sabe exatamente até onde ele pode agir. Então, nós temos que fazer um ofício já amanhã, meninas, pedindo a criação de mais de um cargo de veterinário para o meio ambiente. Defina, mas assim, eu estou falando para a gente mandar já, porque agora em setembro vai ser a aprovação da LDO, né? Da LOA. Isso. Então, quando nós formos aprovar, a gente garantir que está incluído, né? E também antes de aprovar o PPA, já garantir que eles façam essa alteração. Mas a questão do PPA e LDO, velho, só para que essas são verba de custeio que já está previsto da questão do quadro de funcionário do município. O que o município precisa adequar essa questão administrativa e custeio, porque no orçamento já está previsto. É obrigatório estar previsto, tá?
Eu acho que não está previsto mais um veterinário na pasta. Não, tá previsto. Não, entenda bem. São materiais, não pode lá se prever, vamos contratar mais funcionários, tantos, porque você vai contratar de acordo com a necessidade. Então, no orçamento, já tem que estar previsto o quê? A questão do valor que você pode chegar. Nós temos aí um valor de 54% que não podemos gastar, temos ali um gasto de 42%, mais ou menos. Então, dentro desse limite, o município pode contratar, pode reformar o quadro, pode, senão... isso não vai assim, não é uma rubrica específica para pôr nessa questão orçamentária. Ele já faz parte do global. Então, o que precisa, presidente, é resolver a questão das atribuições e que o médico veterinário para atender o meio ambiente para atender a zoonose é outro e não pode ser a mesma pessoa. Entende? A não ser também que melhore a situação dele e das coisas, você vai fazer as duas funções, desde que possa. Mas isso tem que ser definido na nossa legislação, inclusive nas atribuições aqui que acabei de ler do plano de carreira, né? Então, a questão porque a conversa você vai falar assim, estamos apertados. Não, mas se é necessário, tem que ter. São coisas essenciais, igual médico. Não, é essencial. Funcionário da limpeza é essencial. Então, são coisas essenciais. O veterinário é essencial. Então, são gastos essenciais que, independente ele não, de qualquer coisa, ele tem que estar previsto no geral dos orçamentos. Então, o que o município tem que fazer, vereadora, é realmente adequar às situações reais. Porque antigamente o veterinário fazia tudo. Mas hoje, pelas legislações aí, cada um tem que fazer uma coisa. Então, o município tem que se adequar. Sim. Eu acho excelente essa discussão, né? E eu penso que também que a gente pode, né, por além disso, pensar em outras formas, porque a forma de sanar essa questão não única e necessariamente pode estar só na questão da contratação de um novo veterinário. A gente pode achar formas, né, da gente conseguir fazer. E eu até me vem aqui na cabeça... Prestação de serviço. Exato. Clínica. Até me vem aqui na cabeça... A clínica, né? Então, atendendo... Terceirizar. Exato. Estamos aí. Exato. Então, assim, tem várias possibilidades. Eu até, como a gente tem um cronograma, né, que isso está previsto, eu até gostaria de fazer uma proposta de que a gente, assim, né, ao final do mês de setembro, que a gente tenha reuniões constantes com a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, até para que a gente possa fazer essas trocas, né, de dizer o que a gente está pensando, ouvir vocês e a gente juntos ir construindo, né, e dar a solução para a população, porque realmente é um problema e a gente tem que equacionar. Porque, vereador, isso aí é uma demanda do Poder Executivo dentro da própria secretaria. Você vai falar, o prefeito, a situação do município precisa disso e precisa ser implementado. Então, a própria secretaria que faz gestão disso deve ser. A Câmara, claro, vai cobrar, vai pedir, vai ter que falar. Agora, a demanda da população em relação à causa animal hoje é totalmente diferente de antigamente, né? Antigamente a gente cuidava do cachorro lá e tal, né? Minha mãe que cuidava do nosso cachorro, né? Porque eu gostava de cachorro, mas hoje, né? Meu sobrinho que tem um monte de cachorro lá, né? Mas eu sempre gostei, mas eu não tenho tempo para cuidar. Mas antigamente sabia, tinha o Márcio Manzano que subia lá para cuidar, a gente ficava com dó. Mas hoje parece que aumentou a demanda, então quer dizer, a municipalidade tem que dar uma... Antigamente tinha aquela vacinação do mês de agosto, mês do cachorro louco, né? Que eu estou falando. A prefeitura fazia. Então, parece que está regredindo o negócio. Antigamente parece que era mais avançado. Antigamente, a saúde, né, o veterinário, na época, solicitava quantitativo, eles mandavam 3.500 doses, né, 4.000 doses, fazia-se uma escala do mês, né, pegava, como você falou, mês de agosto, vamos rodar, rodava o município inteiro, todos os bairros, enfim, mas o Estado acabou com a campanha de vacinação. Então, hoje ele manda pouquinhas unidades, né, Caio, para estar fazendo essa vacinação. Aí, depois de tudo isso que passou, o Estado também, o governo federal, através do Conselho coloca um monte de regras, porque eles queriam que a gente construísse um canil que nem Sorocaba tem. E com muito custo, aí a diretora Tarini, na época com Caio também, né? O pessoal do jurídico foram até São Paulo
lá na sede, conversar, porque o promotor falou assim, ó, eu não entendo. Né? Ele falou, eu não entendo da questão causa animal, o que tem que se fazer, não. Por isso que eu aciono o conselho para estar verificando. Isso. Então, se vocês se entendam com o conselho. Aí eles pegaram e foram até São Paulo conversar para chegar numa menor estrutura possível, atendendo a realidade do município, né? Foi isso mesmo. Mas o que aconteceu? Foi ali referente ao canil e a construção de zoonoses que a gente foi fazer, essa reunião. Só que quem define isso, o conselho disse, aí é o Ministério do Ministério da Saúde. A gente só faz a fiscalização. Quem define o tamanho, tudo, é o Ministério da Saúde. A gente não tem nem hospital aqui direito e o Ministério exige, não deixa a gente montar o hospital, mas quer que se monte uma estrutura. É umas coisas que não tem cabimento mesmo. Sim. Gente, eu assim, de verdade, quero aqui só reforçar, né, um pedido para a população nos ajudar com a causa animal. Né? Comecei falando isso e quero encerrar esse tema falando isso. A proteção animal é uma causa de todos nós. Né? Se cada um fizer o seu pedacinho, né, cuidar do seu cachorro, guardar o seu cachorro. E aí, para aqueles que têm espaço ainda na casa, né, ou não tem um pet, entra lá no Adota Aí e nos ajude a dar essa vida digna para os animais. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês, da diretora Tarília e do Caio, já estão dispensados. A gente vai aguardar, acho que mais ou menos até final de outubro, se for o caso, a gente volta a conversar de novo sobre esse assunto. Tá bom? Agora a gente passa para a secretária Marimar, para ela falar um pouco sobre a secretaria dela e o planejamento para nós, vereadores, né, para a gente ter conhecimento e para a população também ficar a par dos trabalhos. Bom, quero aqui começar agradecendo aí a presença da minha equipe e apresentar um pouquinho da nossa secretaria. Né? Então, nossa secretaria ela tem a função de planejar, coordenar e executar os programas que estão ligados ao desenvolvimento sustentável e econômico do município. Então, a gente faz isso por meio de articulações de ações e políticas que unem, né, o processo de inovação, de empreendedorismo e de desenvolvimento econômico e geração de renda. Para isso, né, nós somos lá em 13, nossa equipe é composta por 13 colaboradores e estamos divididos em 3 diretorias e uma unidade. Então, quero aqui começar, né, a apresentar e agradecer pela Diretoria de Tecnologia de Informação e Compliance, que tem como diretor o Hélio, né, que é aí um braço direito e esquerdo, com quem eu tenho o prazer de dividir a gestão da secretaria. O Hélio é acompanhado do servidor Heraldo e da estagiária Adriele, que juntos aí são responsáveis pelas ações e pelos programas de tecnologia de informação e compliance, que a gente vai aqui contar um pouquinho, né, o que é esse nome tão gostoso aí, que é compliance, que é de tanta importância para o município. Na diretoria de Turismo e Cultura, eu tenho o Sr. Guilherme, que está aqui também essa noite nos acompanhando. O Guilherme, ele tem o apoio na sua gestão, lá na diretoria do servidor Matheus e da estagiária Giovana, que está hoje locada na Casa do Artesão, local esse onde a gente tem um posto de informação turística. A diretoria do Meio Ambiente, recentemente com nomeado Bruno, né, como nosso diretor de Meio Ambiente, a quem eu agradeço o apoio aqui na pauta anterior da sessão animal. O Bruno, nessa diretoria, a gente tem as ações de meio ambiente e agropecuária, responsável pelo agropecuário, o Danilo, que está aqui conosco hoje, que tem sido responsável pelos grandes resultados que a gente vem obtendo no município, considerando, inclusive, que este é um eixo de importância econômica, né, para o desenvolvimento de Itapiraí. Nessa célula, a gente tem o apoio do Esmeraldo e do estagiário Henrique.
a nossa unidade de empreendedorismo e inovação, que tem aí alguns projetos de fomento à geração de emprego e renda, entre eles um projeto que a gente é muito a pupila dos nossos olhos, né, que é o Sebrae aqui. A gente sabe a referência e a diferença que o Sebrae fez e faz no nosso município. Essa unidade, então, ela é ocupada pelo assessor Túlio, que acabou de chegar e chegou chegando. Túlio já chegou colocando a coisa para acontecer. Obrigada, Túlio, parabéns pelo seu desempenho nesses últimos dias. E pela servidora Sandra, que é quem zela pelo nosso bem-estar, né? A gente brinca que sem café não funciona, então a Sandrinha está sempre lá atenta ao nosso bem-estar e que cuida também de todos os nossos equipamentos públicos. Então, essas 3 diretorias, né, e essa assessoria que fazem aí a nossa implantação das nossas políticas públicas de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico. Eu não sei se vocês preferem, eu posso ir falando e depois pode ser? Então, eu vou por diretoria, vou começar aqui pela do meio ambiente, né? A gente já estava aqui com ela, né, da proteção animal. Dentro do meio ambiente também, a gente tem hoje tido, né, alguns esforços mais constantes aí na questão de fiscalização, principalmente dos loteamentos, né, que a gente irregulares, e fiscalização em relação a crimes ambientais. Aqui, especificamente, eu quero até pedir um apoio muito forte a esse legislativo. A gente tem feito várias aproximações da Polícia Ambiental, pedido apoio à Polícia Ambiental. Nós não temos uma base local, né? Então, a gente tem tido várias reuniões. A comandante, ela tem sido muito simpática, mas a gente sabe que até ela chegar, às vezes, não é mais suficiente, né? O nosso município é um município que ele se encaixa em todos os pré-requisitos para a gente ter uma base, dado a questão que a gente tem aqui de proteção, de mata, de corredor, e até dos crimes ambientais, que, infelizmente, ainda existem, e existem muitos ainda dentro do nosso território. E a gente queria muito pedir um apoio, né, porque o nosso interesse é ter uma base da Polícia Militar, da Polícia Ambiental aqui. Até para fazer umas pequenas reuniões em bairros, porque a gente sabe que esses crimes ambientais que a diretoria do meio ambiente assim, a prefeitura ela é responsável pelo nosso, né, pelo nosso município. Então, tudo que acontece aqui de crime, de desmatamento, responde junto. Então, se a prefeitura não estiver fiscalizando adequadamente, pode sobrar para a prefeitura. Então, eu acho que é interessante, sei lá, estar conversando, fazendo um trabalho de conscientização nos bairros mesmo, fazendo algumas reuniões. Eu acho que é bacana. E também os nossos tão importantes agentes de saúde. Uma capacitação com eles também. E também criar um canal seguro de denúncia. Eu vou falar um pouquinho da capacitação, mas nós temos aqui como objetivo, né, um posto avançado da Polícia Ambiental dentro do nosso município. Ótimo, né? Ótimo. E é isso que a gente precisa. Nós tivemos conversando, há possibilidade, mas a gente precisa de um apoio de vocês também, para juntos, né, nós sermos mais fortes e trazermos para cá. Dentro dessa questão de capacitação, vereadora, nós tivemos nesse primeiro semestre olhando muito para aquilo que a gente podia trazer para agregar, né? Então, nós tivemos junto com o pessoal, a FEIDRO abriu alguns editais para a organização da sociedade civil com o apoio de poder público, né, em coautoria. E nós tivemos a satisfação de ter 2 entidades, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Associação da Promoção Humana e Ambiental, que toparam esse desafio, e nós fomos contemplados nesses 2 editais. Então, nós temos um edital que logo já começa, que ele faz a formação de monitores ambientais esses que podem, inclusive, ajudar, né, nesse processo de educação ambiental, e um outro edital que trabalha especificamente com gestão de resíduos, proteção hídrica, implantação e capacitação
de agentes e a população de forma geral, além, né, da instalação de alguns ecopontos e da coleta seletiva. Então, são 2 editais da FEHIDRO que se destinam especificamente à questão de educação, programa de educação e proteção ambiental, tá? Que nós somos contemplados. E começamos agora também, muito em breve, né, já estamos aí em fase de fiscalização, a instalação de 7 ecopontos que foram, que vêm, né, de editais do passado da FEHIDRO, né, editais passados que nós somos contemplados. Né? Ecoponto de coleta de material reciclado, seria isso? Quer complementar, diretor? Isso mesmo. Nos bairros? Legal. Que já estão definidos, tá? Já foram mapeados por ocasião desse edital. Temos aqui também, né, um apoio, nós vamos ter aí, né, agora a entrega do CDHU, então a gente tem acompanhado todo o licenciamento disso, feito lá pela nossa pasta, e nós temos 3 ações que a gente tem cuidado com muito carinho e olhado para ela, que é agora a reativação das ações de educação ambiental e atividades no CREAT. Né? Então, a gente vem com algumas novidades aí no segundo semestre para o CREAT. Estamos num esforço de conhecer modelos de reciclagem com algumas cooperativas, né? E com algumas usinas. Nós temos aí a meta de, até o final desse ano, ter um desenho de um projeto de implantação no município da coleta, né, seletiva, de reciclados e da questão, né, do aterro. Então, esse tem sido o segundo olhar prioritário da nossa secretaria. Isso é legal, que pode gerar renda para as pessoas. Essa é a ideia. Tá, ótimo. E o terceiro eixo que a gente tem cultivado com muito carinho é a questão da ecocultura, né? E a gente aqui fechou já algumas parcerias, que é com Ecos da Floresta, Legado das Águas para a educação ambiental. Né? Nós, inclusive, tivemos uma ação no primeiro semestre, já falando da educação ambiental e falando da questão das punks, junto com o pessoal, né, a nossa nutricionista e do município, né, das plantas não convencionais, né, na alimentação. E agora a gente entra no dia 15, agora, a gente tem uma ação naquela área do Mirante que pegou fogo, né, que foi devastado. A gente vai ter uma ação de um mutirão de plantio, e a ideia é que a gente plante mudas frutíferas da Mata Atlântica, até para dialogar com o turismo de natureza, né, com o turismo de avistamento, e a gente já venha com rodas de conversa. Então, todas essas ações, elas estão sendo precedidas de conversa, de rodas de conversa, para a gente e pondo essa sementinha da educação ambiental na nossa população. Né? Então, esses são, do meio ambiente, esses são as principais ações, os principais projetos. Dentro da agropecuária, que faz parte dessa diretoria, cabe aqui um destaque, né, para o gengibre. Nós tivemos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, desde o ano passado, tem trabalhado com uma política pública chamada Cadeia Produtiva Local. É um edital que ela abre e que, se houver, né, os critérios na localidade, ela reconhece aquele setor ou aquele segmento como uma cadeia produtiva local. E o que é isso? É importante, né? Por além da visibilidade, das políticas públicas que a gente passa a ter direito, essa é a única forma da gente captar recurso pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo atualmente. Então, esse ano nós tivemos aí no primeiro semestre, nós fizemos o pleito em relação à cadeia do gengibre, né? Agradeço aí o Danilo e ao Hélio, que estiveram à frente desse projeto. Especificamente, nós somos contemplados. Então, o município de Itapiraí hoje tem o gengibre reconhecido estadualmente como cadeia produtiva local. Isso nos ofere um grau de diferenciação, né, muito grande. Mas já que você está falando de meio ambiente, CETES, Bia, como é que vai ficar a situação nossa dos lixos do nosso município? Então, é esse estudo que a gente está fazendo agora com essas cooperativas e com essa usina. Então, nós estamos acabando de conhecer modelo e até o final do ano a gente vai fazer uma proposta, estamos juntos com a Secretaria de Governo, né, fazer uma proposta de resolução dessa situação.
Em relação ainda ao gengibre, né, a gente tem aí o trabalho do IAC, que já está rendendo aí alguns frutos muito bacana, né, em relação aos nossos produtores, e devemos continuar. Nós, esse ano, tivemos participando já da feira de exportação com o nosso gengibre, então foi bem bacana. E aí a gente agora fechou recentemente uma parceria com o Instituto de Cooperativismo e Associativismo para fazer uma associação dos nossos produtores, né, que é um pleito aí de diferencial para eles poderem, inclusive, acessar. Cabe aqui também um destaque para 2 parcerias que nós fizemos recentemente, com a UFSCar e com a Mater, para trabalhar a questão do turismo local, fazendo aí a geração de renda para os agricultores familiares, e da rastreabilidade, que é uma exigência de lei federal para poder, né, colocar dentro do mercado seus produtos, né? Então, isso é um pouquinho da diretoria de meio ambiente. Queria aqui abrir para ver se o nosso diretor tem alguma coisa a acrescentar. Passando para a diretoria de turismo e cultura, né, é o nosso segundo eixo econômico, é o olhar que a gente tem aí para o potencial de desenvolvimento. Nós temos olhado para essa diretoria e para esse setor, olhando para o turismo de natureza, né, e o ecoturismo, que é o que a gente tem aqui. E a gente tem um trabalho, um desafio muito grande, que é de diminuir a sazonalidade, né, para a gente não ter aí só, né, o turismo de cachoeira, trilhas, etc. Até muito bacana. Domingo nós tivemos participando de uma reunião técnica da Grande Reserva Mata Atlântica, né, e eles lançaram agora uma campanha dizendo: conheça a Mata Atlântica no inverno, né, porque não chove, não tem nananana. Então, é dentro dessa linha que a gente está trabalhando fortemente. Pegamos aí 3 pontos que são muito importantes para a gente, que é a sinalização turística, o diagnóstico turístico e o início da revisão do plano diretor, que vence o ano que vem. E aqui, para essas ações, vereadora, aconteceu uma coisa muito bacana. Nós conseguimos apoio e estamos fazendo essa ação por meio de parceria, sem onerar o município. Então, nós fizemos uma parceria com a Uniso, a Universidade de Sorocaba, por meio do curso de design, que está trabalhando o entendimento da nossa iconografia e o desenho da nossa sinalização, com o SEBRAE, que contratou um consultor que está fazendo todo o diagnóstico turístico aqui no nosso município, e com o SENAC, que vai fazer a revisão do nosso plano diretor. Esses 3 pontos são pontos primordiais para que a gente possa continuar pleiteando MIT, né? Então, já estamos aí nos adiantando para o exercício de 2026. Nós também olhamos para a questão do fortalecimento dos processos que sejam de regionalização e fortalecimento do turismo. Então, recentemente, nós fizemos a adesão à marca território da Agosto Cerdo Ribeira. Nós já estamos aí com vários empreendedores na fase final, né, da sua capacitação para receber o selo. Isso nos permite participar de todos os eventos, inclusive internacionais, levando o nosso trade, né, para onde tem o da Agosto. Teve agora uma feira em registro, nós tivemos empresários nossos que fazem parte desse programa já podendo participar de uma forma gratuita, né, sem custo, porque faz parte da marca território, e tivemos aí um feedback de que foi muito bom para eles, né? Então, é a gente levando os produtos de Itapiraí para o Vale, né, e ajudando os nossos empresários a abrir as oportunidades de negócio. Fortalecemos também, junto com a Grande Reserva Mata Atlântica, dentro da regionalização Portal das Águas, e aí das instâncias, né, estaduais e federais, da região turística Caminhos da Mata Atlântica e do Distrito Turístico Portal da Mata Atlântica. Então, esses 3 movimentos são movimentos que a gente tem aportado muito esforço, né, porque são movimentos que eles são uma vitrine, na verdade, né? Eles nos ajudam não só a capacitar e organizar o trade, mas também a colocar a carinha de Itapiraí, né, muitas vezes fora até do Brasil. Lançamos esse ano já a vertente de turismo de avistamento de aves. Então, é uma ação que ela começou lá em abril, né, com o mapeamento, o entendimento do trade. Fizemos agora, recentemente, o Avistaí, né, um evento de 3 dias,
que teve como objetivo, né, trabalhar a educação, né, local. Trouxemos aí alguns dos palestrantes mais renomados em causas que são importantes para esse turismo, que ele deve crescer de uma forma sustentada. Trabalhamos no aculturamento. Quero aqui agradecer essa Casa de Leis pela aprovação da lei. Nós tivemos aí mais de 500 crianças no primeiro dia do evento. Nós tínhamos uma vertente de atividades totalmente dirigida para eles, então, com a ONG Ampara, com Tem Bicho na Cidade, onde eles podiam conhecer um pouco mais da fauna e da flora, com o pessoal que fazia Diário da Natureza, entendendo a importância dos pássaros na polinização, né, como semeadores naturais, né, e contadores de história. Então, por meio de muitas atividades lúdicas, né, eles começaram a entender esse turismo, e a gente já viu fruto dentro dos próprios 3 dias, quando a criança que foi lá na sexta com a escola voltou com a família, para a família conhecer aquilo também. Então, isso deixou a gente muito grata, e quero agradecer aqui a essa casa, e a gente, né, de forma permanente agora, manter todos os meses de agosto uma ação como essa para as crianças, né, e para o nosso trade. Inclusive, a Vistaí, ele está referência para o Vale. Nós somos chamados já para fazer o nosso depoimento de case e para ajudar na construção de avistamento de aves em outros municípios. Então, também já estamos aí, né, ajudando os outros municípios a fazer, porque o turismo não se faz como uma ilha, né? A gente precisa desenvolver todo mundo junto. Dentro da economia criativa, nós nos aproximamos aí do SENAC, tivemos recentemente algumas oficinas de gastronomia com alguns chefes trazidos pelo SENAC, chefes renomados, e a proposta é que a gente comece a valorizar os ingredientes locais e o que a gente tem na localidade. Então, nós tivemos algumas oficinas cozinha com ingredientes da Mata Atlântica. Foi muito legal, e o mais legal é que outro dia a gente foi surpreendido com um empreendimento do município já no seu cardápio, colocando essas novidades, né? Então, foi um sucesso, queremos repetir o ano que vem. E do artesanato também, né, que a gente trabalhou aí fortemente com pinturas, né, com elementos da Mata Atlântica, aromaterapia, então, questões que possam auxiliar o nosso artesanato, né, a ficar mais e melhor aí dentro do conceito, né? Dentro de turismo e cultura, de turismo, né, isso. A gente agora entra num processo de desenvolvimento de banco de dados também, que é muito importante, né, para a renovação do MIT, que é a questão de fluxo turístico, avaliação de satisfação. Nós conseguimos acabar um censo, todo mundo fala assim, mas o que tem, né? Quanto que tem, né? Em Itapiraí, ninguém sabia falar, hoje a gente sabe. Nós temos 439 leitos turísticos em Itapiraí, então a gente acabou esse primeiro censo agora, e 39 unidades, né? E a gente, um número que o nosso diretor gosta de bater no peito e falar, aumentamos em 500% o cadastro. Quanto mais equipamentos a gente tem cadastrado no cadastro, mais reconhecido é o nosso turismo local e, logo, a política pública destinada a ele. Dentro da área da cultura, nós fizemos a adesão à Lei Aldir Blanc, né, realizamos aí a escuta do ciclo 2, inclusive um dos motivos, né, pelo qual nós adiamos. Então, nós abriremos, ficou definido aí a abertura de edital com 6 projetos, com um valor de subsídio de R$11 mil para cada um dos projetos, então, dinamizando aí a cultura no nosso município. Tivemos recentemente também a ação com o santuário, com a exposição Japão dentro da mala, né? Então, passou por lugares como Roma, Nova York, Tóquio, São Paulo e Itapiraí, né? E nós tivemos aí aproximadamente 400 pessoas que visitaram essa exposição, que foi para lá de emocionante. Então, a ideia é que a gente traga outras exposições, né, nesse mesmo vulto, para trabalhar a cultura junto com os nossos jovens e adolescentes. Estamos aí com a continuidade do apoio à banda marcial, que hoje atende aproximadamente 120 crianças. O projeto Ginga da Mata, que inclusive nesse final de semana tem aí a formatura, né? Então a gente entendendo isso como uma ação turística, é um projeto que ele acontece de cultura, que ele acontece em parceria com ação de desenvolvimento social, com a formação das crianças, né?
Conseguimos uma consultoria do SEBRAE, né, para poder fazer todo o nosso diagnóstico da cultura. Então, a gente está sendo acompanhado por um consultor. Poucos municípios têm esse programa, chama CRI Políticas, né, Culturais, e a gente está dentro dele. Participamos, levando o nosso artesanato local para a Feira de Economia Criativa, que aconteceu em Sorocaba, e fechamos recentemente uma parceria com a Unesp, o campus de Itapeva, de Engenharia Madeireira, que vai fazer uma construção de bambu, respeitando a identidade local da nossa aldeia, para que eles tenham um receptivo para poder receber o seu turista lá. Então, a parceria já está estabelecida, as professoras da Unesp já estiveram aqui, já estivemos juntas conversando lá na aldeia, e vai ser um projeto bem legal. Temos ainda para esse ano, né, para acontecer o Festival de Música, a Mostra Cultural, o Natal e o Réveillon. E já realizamos aí o apoio ao aniversário da cidade, o Carnaval, a Expo Gengibre, que esse ano veio com a Feira de Empreendedorismo, eu falo um pouquinho dela dentro do desenvolvimento econômico, né? Estamos aí, né, no esforço da lei que regulamenta o Sistema Municipal de Cultura, que inclusive já foi encaminhado a essa casa, a criação do fundo e a estruturação do plano de cultura. Esses são os nossos grandes planos aí para esse exercício, né, para a gente finalizar esse exercício. Em relação ao desenvolvimento econômico, que a gente chama de empreendedorismo e inovação, a gente teve e tem aí, né, o apoio forte do SEBRAE aqui, esse que tem sido referência, né, para o Estado. A gente, esse ano, iniciou o trabalho de fortalecimento das mulheres, né, um trabalho que a gente está criando a vitrine delas, é um trabalho de empoderamento e de negócio, também com a participação e o apoio da nossa diretoria de comunicação, que está criando esse aplicativo de match, né, para negócio entre as mulheres. Iniciamos a Jornada Empreendedora. A Jornada Empreendedora, eu costumo dizer que ela é um MBA para os nossos empresários. Ela é uma grade que trabalha a questão de estratégia, de marketing e financeira, para que os nossos empresários possam, né, ser um pouco mais competitivos. Participamos de várias missões já esse ano, levando aí os nossos empresários, Brasil Food, Build Fair, Mega Artesanal e a WTM. Tivemos aí alguns cursos de formação e temos outro que vai começar agora, né, recentemente, que é o de hambúrguer artesanal. Retomamos a questão da nota fiscal premiada, então, pessoal, está valendo, né? Peguem lá seus cofões e vão lá trocar lá na unidade do SEBRAE aqui, lá com o Túlio. Começamos a trabalhar na organização dos editais para ocupação de espaços públicos, alguns já publicados, outros em fase de publicação. Aderimos recentemente aos programas do Estado Trampolim, que é um programa de empregabilidade, Facilita, que é um programa de desburocratização, e Contrata Mais, que é um programa de apoio ao MEI. Então, esses 3 programas de dinamização da economia já estão funcionando no nosso município, né, já fizemos a adesão, e temos aí agora o plano, né, de pôr para funcionar o nosso polo de desenvolvimento, que dialoga muito com a lei, né, apresentada por essa vereadora, inclusive, que é um projeto bem legal e que eu acho que ele é um capítulo à parte, ele vale a pena uma sessão só para a gente poder apresentar e falar sobre ele. Na diretoria de tecnologia e compliance, nós iniciamos o ano fazendo a regularização dos processos eletrônicos e dos protocolos, né? Fizemos o decreto que institui o município digital, a partir da Lei Federal 14.129 de 2021. Estamos aí atendendo, né, as exigências do IGOV, né, do TCE. Fomos letra B+, né, cara, controlador, então uma nota alta. Quero aqui parabenizar o nosso diretor Hélio, que está à frente disso. São poucos municípios, né, que atingiram essa nota. E eles conseguiram um B+, perante a avaliação do tribunal. É uma nota altíssima. Parabéns ao diretor e à equipe.
capacitação dos servidores municipais, né, nos primeiros meses, em relação a essa questão, porque tudo que é novo, né, ele vai gerando, né, esse processo. Então, o Hélio tem feito pessoalmente esse trabalho de capacitação e está fazendo, né, porque é um trabalho permanente, então, quem ainda tem dúvida, ele sempre está lá à disposição. A criação de normas, né, para o uso responsável do sistema de informação. E, mais recentemente, a novidade é a Casa dos Conselhos, alguma das leis tramitando aqui nessa casa, que é um espaço de participação popular. A gente acredita muito na política pública por meio, né, da participação popular, né, por meio de ouvir a sociedade civil. Então, foi feito pela diretoria a revisão de todas as leis municipais que nós tínhamos, mostrando, né, a necessidade de ajustes segundo lei federal e etc., e estruturando já essas correções. A criação de um decreto que define a Casa dos Conselhos, que nada mais é do que a gestão compartilhada desses conselhos, porque o que acontece, nobres vereadores? Às vezes a gente tem algum recurso, que esse recurso precisa de uma determinada ata, de uma determinada reunião, e aí ninguém sabe onde está essa ata, né? Então, a Casa dos Conselhos, ela organiza, regulamenta, né, todo esse processo, né? Cuida de todo esse processo. Alguns dos conselhos já retomados, né, e já funcionando. Então, olhando principalmente em relação à composição das cadeiras, as atas, organização do material, e agora, né, as leis aqui passando aí no prazo regimental, tudo dando certo, com a nomeação dos conselheiros, a gente tem a realização de uma capacitação que foi contratada do SEBRAE para que a gente possa profissionalizar os nossos conselheiros, né? Explicar qual é o seu papel, como é que tem que ser, etc. Então, a Casa dos Conselhos vem com essa capacitação. E também fez parte da diretoria de compliance a organização dos editais e dos processos seletivos. Então, a gente, inclusive, dentro das últimas feiras, a Feira de Empreendedorismo e o Avistaí, né, a Feira de Avistamento, a gente teve alguns editais que foram novos para o município, que eles já vieram de forma classificatória, né, priorizando empreendedores locais, aqueles que empregam aqui no município, que geram inovação e etc. Então, com critérios classificatórios. Acho que é um pouco disso, caro diretor. Presidente, Oi. Só para informar, 10 minutos e encerra o tempo. Ah, tá. Então vamos... Eu encerro aqui, Tá. então é um pouco disso que a gente faz lá. Marimar, nós tínhamos conversado no passado sobre... Quando teve aquela reunião com os comerciantes, ia ser montado um conselho, eu acho, para eles estarem sugerindo melhorias. A gente está brigando, né? Está aqui. Tá? Faz parte daqueles conselhos que a gente está remodelando, né? Que a gente propôs remodelar. Sim, legal. A gente entende que Itapiraí tem um potencial enorme para o turismo. Tem essa questão do lixo, que é um problema e também pode virar uma geração de renda, mas a maior reclamação é da falta de emprego, né? Então, que nós queríamos que vocês viessem aqui na Câmara, mas principalmente você, porque eu não sei se todos os munícipes te conhecem. A gente queria que eles conhecessem, que eles, né, que você está ali à disposição. E assim, a gente pede, que é o nosso desenvolvimento e a geração de empregos. Eu estava aqui pensando, vou elaborar pedir ajuda aí para os universitários para elaborar talvez um questionário, alguma coisa, porque eu entendo que nós, vereadores, somos a voz da população. Então, assim, às vezes a população é tímida, quer um tipo de curso, né, se às vezes a prefeitura não conseguir captar, como nós falamos na questão do PPA, que a prefeitura poderia ter feito de uma maneira diferente, deveria. Mas eu acho que nós também, entendeu? A gente começar a fazer de uma forma diferente, porque a população é mais próxima do vereador. Então, a gente captar as ideias, nem todas são possíveis de realizar,
A gente vai ter que ir atrás. A gente vai ter que ir atrás. Não adianta marcar aqui, mas a gente vai ter que marcar reuniões em bairros, tentar ir atrás da população para ela se manifestar, dar as ideias. Toda ideia é bem-vinda, mas nem todas são possíveis de realizar. Então, eu só peço um carinho com os nossos jovens, capacitar os nossos jovens e mais geração de emprego no município. Essa sua fala é essencial, porque a gente, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, nós temos como meta fazer um plano de desenvolvimento econômico. E esse plano a gente quer trabalhar por meio das audiências e das escutas nos bairros, né, para que ele possa construir. Então, sensacional ouvir você falar isso, né? Isso está dentro do nosso eixo. A gente tem uma questão lá, inclusive a chegada do Túlio, ela só reforça isso pelo olhar empreendedor que ele tem, né, e da dinâmica que ele vem dando à unidade do SEBRAE aqui no nosso município. Que o Túlio fala uma coisa que, para mim, ecoa num lugar muito especial, né? Que a população quer curso, mas a gente precisa entender que a população precisa aprender a ganhar dinheiro com esses cursos. Então, como é que a gente alia, né, essa questão da técnica com as práticas empreendedoras? Porque não adianta, por exemplo, né, Túlio, a gente discute muito isso lá, não adianta a gente ensinar, por exemplo, a fazer pão se ela não sabe quem vai ser o cliente, quanto ela cobra, quanto é o prolabore, né? Então, que ela pode, inclusive, por mecanismos do Estado, né, buscar recurso para iniciar seu negócio. Então, a gente tem olhado muito essa questão da empregabilidade da renda, né, por meio do fomento ao empreendedorismo também, viu, vereadora? Que bom, que bom. Como se deixar, a gente vai aqui até tarde. Mas como ficou um pouco cansativo para todos, eu agradeço a participação. Pode ser que tenha ficado alguma dúvida. A gente está muito animado com os projetos, né? E todas as secretarias que a gente vem escutando, nós vamos chamar novamente, né? Para estar com, porque eu falo, nós somos cobrados, automaticamente a gente tem que cobrar vocês. Mas a gente vai conversando e é um trabalho em conjunto. Como você falou, quando você for fazer esse trabalho, por exemplo, vamos fazer nos bairros, vamos, a Câmara vai junto, entendeu? A gente faz um trabalho junto, levanta outras demandas, isso não é problema. E a gente pode, porque o perfil da população se dá para contar nos dedos, aqueles que vêm, aqueles que se manifestam. Então, a gente tem que ir atrás da população mesmo, pedir, envolver mais eles nessas questões. Quer falar alguma coisa, Chicão? Não? Então, nada mais havendo e nem oradores, agradeço a presença dos convidados e todos os demais presentes. Declaro encerrada a presente reunião. A todos o meu muito obrigado.